No início do século XIX, John Bell, um fazendeiro respeitado do Tennessee, nos Estados Unidos, era casado e tinha 2 filhos, uma menina e um menino. John era muito bem-sucedido, tinha terras, escravos e uma vida aparentemente estável, até que decidiu comprar terras de uma mulher chamada Kate Bates. Mas Kate não ficou nada satisfeita com o acordo. Ela alegava ter sido enganada e explorada por John, e no seu leito de morte jurou vingança. Uma vingança que atravessaria os limites da vida e da morte. Essa história inspirou o famoso filme A Bruxa de Blair. Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou Jaque Tourinho. Se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e histórias de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nada. Agora senta que vai começar a história de hoje. John foi o primeiro a ver algo muito estranho. Uma criatura parecida com um cachorro, mas com orelhas de coelho e que desaparecia sempre que alguém tentava se aproximar. John tentou atirar no suposto animal, mas nunca conseguiu acertar. Não demorou muito para que todos da família começassem a ver a mesma coisa. Certo dia, andando pela fazenda, o filho do John viu algo estranho. Parecia um pássaro, mas era muito, muito grande e quando ele se aproximou, o bicho voou e desapareceu. A filha Betsy viu uma menina de vestido verde se balançando sozinha em uma árvore. E até um dos escravos da fazenda relatou ter sido perseguido por um cão negro. E então a família começou a ouvir batidas dentro de casa, barulhos de correntes e até um rosnado como se cães estivessem brigando. A família toda começou a ouvir vozes e um canto assustador, mas o pior ainda estava por vir. Alguma coisa começou a puxar os lençóis da cama das crianças e jogar no chão. O mesmo acontecia com os travesseiros e elas não conseguiam mais dormir. A filha mais jovem, Betsy, se tornou o alvo principal da entidade. Ela era arranhada, beliscada e levava tapas do nada. Dizia sentir como se 1000 agulhas atravessassem seu corpo ao mesmo tempo. Alguns céticos chegaram a cogitar que tudo aquilo fosse fruto de abuso por parte de algum escravo da fazenda. Porém, não havia nenhum indício para isso. John Bell, desesperado com os eventos sobrenaturais, convidou James Johnston e sua esposa para passarem uma noite na casa da família. A ideia era simples: confirmar se o que a família dizia era real ou apenas fruto da imaginação. James era cristão fervoroso e cético quanto ao que ouvia. Ele acreditava que qualquer entidade poderia ser confrontada pela fé. E na primeira noite, o casal Johnston presenciou o que a família vinha relatando: batidas fortes nas paredes que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo, cobertas sendo puxadas da cama, tapas invisíveis em James, que chegou a falar alto em um dos episódios. Em nome do Senhor, quem é você? O que quer? Após a sua pergunta, houve um silêncio absoluto por alguns segundos e então uma voz feminina respondeu. Disse que era um espírito e que sua missão era atormentar John Bell até a morte. A voz dizia ser o espírito de Kate Bates. James Johnston, ainda segundo relatos, orou em voz alta e passou a noite tentando enfrentar a entidade com cânticos religiosos e mesmo assim a atividade não parou. No dia seguinte, James deixou a casa convencido de que algo verdadeiramente sobrenatural estava ali. Disse que não era nenhum tipo de truque ou invenção e o que estava naquela fazenda era sim real. Após a visita de James Johnston e sua confirmação pública sobre a veracidade dos fenômenos, os acontecimentos na fazenda aumentaram e a história começou a se espalhar por todo o Tennessee.
O caso deixou de ser apenas uma perturbação local e se transformou em uma das assombrações mais faladas da época nos Estados Unidos. As agressões a Betsy pioraram. Os tapas ficaram ainda mais fortes e os beliscões e arranhões mais visíveis. As vozes se tornaram mais claras e frequentes, assumindo um tom de uma mulher idosa, sarcástica e hostil. A bruxa interrompia conversas, respondia perguntas e até cantava músicas religiosas. O espírito parecia dominar a Bíblia, recitando passagens inteiras, citando versículos e debatendo com ministros religiosos que visitavam a casa. Isso confundia ainda mais a todos. Como algo maligno poderia ter tanto conhecimento divino? Alguns começaram a acreditar que não se tratava apenas de um espírito comum, mas de algo muito mais poderoso. Após a visita de James, a bruxa passou a focar ainda mais na Betsy. Mais pra frente eu volto a falar disso aqui. Antes, vamos falar de um inglês. Sim, não eram só os vizinhos e moradores do Tennessee que se interessavam pelo assunto. A história da bruxa de Bell atravessou o oceano. E então, um homem veio da Inglaterra. Um estudioso, cético, em busca de respostas. Esse homem não tinha laços com a família, não era conhecido de ninguém, mas fez uma pergunta que deixaria todos em choque. Se esse espírito é real, então diga, o que os meus pais estão fazendo nesse exato momento na Inglaterra? Então uma voz respondeu, eles estão tomando chá na varanda dos fundos, como fazem todas as tardes de domingo. E ela está vestindo azul. Meses depois, o homem enviou uma carta, confirmando cada detalhe. No dia exato e na hora exata, seus pais estavam fazendo exatamente o que a voz descreveu, a milhares de quilômetros dali. A bruxa falou de algo que acontecia na Inglaterra. Outra parte incrível da história foi quando o filho de James Johnston, John, foi visitar a família Bell e sugeriu um desafio. Ele queria ver se a entidade realmente sabia coisas que ninguém ali poderia saber. E então ele perguntou, como minha avó chamava os escravos dela quando queria chamá-los para dentro de casa? Isso era algo bem específico e a avó dele ainda falava com um sotaque holandês. E então a bruxa respondeu. Imitou perfeitamente a avó do John, usando exatamente o mesmo apelido, tom de voz e, pasmem, o mesmo sotaque. John ficou paralisado. Agora sobre a Betsy. Como eu falei, logo depois da visita do James, a atenção da bruxa se voltou quase que exclusivamente para ela, que já sofria fisicamente. Porém, a entidade começou a perseguir sua vida emocional. A Betsy ficou noiva de Joshua Gardner, um jovem vizinho. A bruxa deixou claro, em alto e bom som, Betsy Bell, não se case com Joshua Gardner. A partir disso, os ataques contra ela aumentaram. Puxões de cabelo, pontadas, gritos noturnos, tudo ficou muito pior. Pressionada e aterrorizada, Betsy rompeu o noivado e quase que imediatamente os ataques contra ela pararam completamente. Sem Betsy para atacar, a entidade passou a se concentrar em John Bell, o patriarca da família. Ele começou a sofrer de convulsões constantes. Objetos que ele precisava, como sapatos, documentos e bengalas, desapareciam misteriosamente. A voz da bruxa ameaçava-o diariamente. Eu vou matá-lo, John Bell. E em 1820, ele foi encontrado sem vida. Ao lado do seu corpo havia uma garrafa com um líquido negro e amargo, um tipo de veneno. E quando perguntaram à bruxa o que havia acontecido, ela respondeu: fui eu. Eu dei o veneno para ele. No velório, familiares e vizinhos estavam em silêncio, até que, em meio às orações, ouviram o canto da bruxa. Uma voz invisível, feminina e melodiosa, cantando uma música fúnebre, zombando da morte de John Bell. Ela cantou até a última pessoa ir embora. Com a morte de John, a bruxa avisou que iria embora, mas que voltaria em 7 anos.
E exatamente 7 anos após a morte de John Bell, a entidade voltou, e dessa vez não para assombrar a casa toda, mas para visitar uma única pessoa, John Bell Jr., o filho mais velho do John. Durante esse período, a entidade não causou as mesmas agressões físicas, como batidas, tapas ou puxões de cabelo, mas se manifestou em forma de voz, aparecendo apenas para conversar com o John Jr. Essas conversas duraram cerca de 3 semanas e incluíam reflexões filosóficas e religiosas, teorias sobre o mundo espiritual, profecias sobre o futuro dos Estados Unidos. Entre essas profecias, uma das mais citadas pelos historiadores é a previsão da Guerra Civil Americana, que só aconteceria décadas depois, em 1861. A entidade teria descrito o conflito sangrento entre irmãos e uma nação dividida por princípios morais, o que mais tarde foi interpretado como uma premonição do embate entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Em 1934, um descendente direto da família Bell relatou uma experiência perturbadora. Seu nome nunca foi divulgado oficialmente, mas o que se sabe é que ele teria sido visitado pelo espírito da bruxa. Dizem que ele recebeu mensagens telepáticas, viu aparições noturnas e que passou noites ouvindo vozes que chamavam ele pelo nome, exatamente como acontecia no século anterior. Ele registrou tudo e escreveu um livro que se perdeu com o tempo. Hoje, a antiga fazenda da família Bell abriga um tour conhecido como Bell Witch Cave Tour, algo como o passeio pela caverna da bruxa de Bell. Visitantes dizem que as câmeras param de funcionar, que é possível ouvir vozes e até ver aparições. Uma garota que fazia o tour disse: "Tudo isso é falso." E então ela caiu no chão. Disse que sentiu naquele momento um tapa no rosto. Um tapa que ninguém viu, mas todos ouviram. A bruxa de Bell pode ter ido embora, mas o seu legado vive. Entre as sombras da floresta, nos ecos de uma voz feminina e no medo, que até hoje se esconde em cada sussurro do vento. Você já conhecia essa história que inspirou o famoso filme A Bruxa de Blair, um fenômeno do terror no fim dos anos 90? Me deixe saber aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos e ainda vai me ajudar bastante na divulgação do conteúdo. E me segue também nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo.